A gente está aqui no CF3, nesse evento de mercado do interior, e eu tenho o prazer de receber a minha amiga, a Reci. É muito bom ter você aqui, Reci, porque a gente está transitando em eventos do mercado, a gente está construindo o nosso caminho dentro desse interior. Então eu queria que você falasse de início quem é a Reci, né? Porque as pessoas não te conhecem. Dizer de que caravana que você vem, que é da caravana da Oz, né? Que a caravana da Oz está crescendo todo dia. E falasse também as suas expectativas do que a gente está construindo aqui, né? Que é um processo muito difícil, doloroso, trabalhoso, mas que a gente espera também que tenha algum tipo de continuidade, que é esse trabalho da gente de descentralizar os trabalhos de fomento, de discussão de cultura, de audiovisual, que já existem, mas também não são reconhecidos fora do eixo. Perfeito. Muitas perguntas de uma vez. De uma vez. Talvez você repita algumas. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É o meu segundo ano aqui no CF3. Ano passado eu tive a oportunidade de vir também. E eu sou a Reci, sou produtora executiva na Oz Produtora. Trabalhei minha vida inteira na Oz, né? Então, uma trajetória que eu comecei como estagiária, depois fui assistente de produção, da parte dos projetos comerciais, né? Das prestações de serviço. E aí surgiu a oportunidade de entrar na área de projetos próprios da Oz. E aí, com isso, virei produtora executiva desse departamento. Isso no final de 2018. E desde então, sigo nessa função, agora com um acúmulo de também liderar o processo de internacionalização da Oz. A gente ganhou um edital da Paulo Gustavo em 2023, que era um edital que tinha uma verba que a gente poderia destinar da forma que a produtora entendesse ser a mais adequada. E naquele momento a gente escreveu um plano de internacionalização. E aí com essa verba a gente conseguiu colocar isso em prática. E aí isso nos deu a oportunidade de, pela primeira vez, ir a vários eventos internacionais que aconteceram ano passado, né, 2024. E ainda sobrou um restinho da verba que proporcionou que a gente fosse ainda em 2025 para alguns lugares também. Então, nesse 1 ano e meio, venho acumulando também uma experiência muito rica nesse processo de internacionalização, de conhecer, de entender onde faz sentido a Oz estar, os nossos projetos, de contatos também, para a gente ir crescendo nesse diagnóstico e nessa estruturação de uma forma até mais estratégica agora, que o dinheiro acabou, inclusive, né? Para a gente manter essa regularidade em alguns eventos que a gente julga ser mais importante, né? E é interessante pensar que a gente está tendo essa oportunidade de ir para fora, mas a gente também está aqui, que é o interior, e é uma coisa que eu prezo muito. Então, sinceramente, do que eu vi nesse 1 ano e meio lá fora, tem coisas muito boas, muito importantes que estão acontecendo, mas o que a gente faz aqui no interior não perde em nada. Então, a gente poderia estar nesses espaços. Por algum motivo, os acessos são mais difíceis, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Muitas pessoas, às vezes, até nem sonham ou acham que é realmente um sonho, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ir, que a gente começa a ocupar, a gente vê que a gente também pertence a esses lugares e que faz sentido a gente estar lá e que não é, talvez, uma coisa tão distante ou tão inalcançável assim. A gente estava conversando ontem num papo mais informal e surgiu aí não é uma questão, né, que eu acho que é muito pertinente, que a gente estava falando que a capital ainda compreende que precisa fazer negócios com o interior e como se a gente precisasse de profissionalização, precisasse de treinamento, precisasse de acompanhamento, mas na verdade a gente já está fazendo negócios com pessoas de fora. E as nossas empresas, por mais que não sejam enormes como as empresas que dominam o mercado hoje, que a gente conta são 3 ou 4, né? O resto está todo mundo mais ou menos no mesmo nível 1 ou 2. Como é que você vê isso dessa capital que ainda se obriga a descentralizar, quando, na verdade, quando a gente pensa em negócios, a gente tem que pensar
que os negócios são negócios e que essas pessoas não estão trazendo oportunidades para nós, mas nós já existimos dentro das nossas micro-regiões e também fazemos negócios, também exibimos filmes em Cannes, também estamos nos eventos de mercado para além, né? Como que você vê essa nossa relação de interior e capital? Eu acho que dá para fazer um paralelo com o perfil, o estereótipo do branco salvador. A gente tem o estereótipo da capital salvadora, como eles detêm o conhecimento, eles detêm o poder, eles podem nos ajudar, porque a gente está nesse papel, na visão deles, de precisar de ajuda, de precisar ser salvo, de que sem eles a gente não é capaz. Então, não é assim, não é bem assim. A gente tem essa capacidade. Existem muitos níveis de produtoras e de profissionais, assim como na capital também existe. Mas a gente está se profissionalizando, a gente está trabalhando, a gente está indo nos eventos, a gente está negociando, a gente está mostrando os nossos conteúdos. Só que eles têm ainda uma visão muito disso, né? De querer salvar, de querer dominar, de querer mostrar como se faz, para uma manutenção mesmo do que já acontece, para as coisas não mudarem. Então, quando a gente ouve uma fala de que técnicos do interior ficaram muito felizes e agradecidos porque ano passado houve uma cota de filmagem e não de proponente, e que isso atraiu potenciais produtores grandes da capital, fazendo obras grandes, mas filmadas no interior, esse agradecimento que pela primeira vez esses técnicos tiveram seus nomes creditados em grandes produções, eu acho importante, claro, eu não sou contra esse tipo de coisa, que venham grandes filmarem aqui. Mas eu acho que a gente perde muito disso do que é nosso, né? Será mesmo que a gente precisa ter o grande? Será que a gente não faz as nossas próprias obras grandes? Será que as nossas obras não estão em grandes plataformas? E se elas não estão, por quê elas não estão? Aonde que está isso? É por falta de competência da nossa parte ou é por uma dificuldade de acesso proposital para que isso aconteça? É bem difícil a gente chegar na capital, sendo do interior, em eventos que são feitos na capital e se colocar. As pessoas olham pra gente como, o interior. Houve essa fala em eventos em São Paulo, houve essa expressão de mão. O interior faz os filmes de lendas, o interior faz os curtas. E isso é muito problemático. Num auditório com 200 pessoas, quando eu presenciei essa fala vindo de uma pessoa que tem o poder de mudar isso ou de manter, porque afinal isso é uma política pública, né? Ninguém pareceu demonstrar desconforto. As pessoas riram, as pessoas aplaudiram, porque eles deram a oportunidade do interior fazer as lendas no formato de curta. Então eu acho que a gente tem que quebrar com isso de alguma forma. A gente tem que ir nos eventos, a gente tem que se colocar, chegar lá e não ter vergonha de falar. Eu sou a Oz, sou da Oz, e a Oz é uma produtora nível 3, que fica em São Carlos. E a gente tem clientes, na parte de serviços, nacionais e internacionais. E a gente está buscando agora ampliar e trazer internacionalização para os nossos projetos. E é uma coisa que eu reflito muito, inclusive, porque às vezes eu sinto vergonha de falar. Não que eu sou de São Carlos, que eu trabalho na Oscar de São Carlos, mas eu sinto vergonha de colocar todas as nossas conquistas e parecer arrogante. Porque eles também colocam a gente nesse lugar. Eu apresentei um pitching uma vez em São Paulo para pessoas que já me conheciam, que já de alguma forma conheciam um projeto. E o final, assim, a pessoa veio falar comigo: nossa, parabéns, muito bom. Como um elogio disfarçado de uma surpresa, na verdade. Como se ela esperasse menos da gente. Então, eu acho que isso tá até enraizado, não necessariamente é por mal, às vezes é. Mas isso está tão enraizado que a gente precisa mudar. É o que a Carol estava falando ontem, do nosso imaginário, do nosso território, né? Então, tirar essa visão de que o que tem no interior é ruim, é pouco, não é comercial, não vende, e mudar isso na gente, mas também neles. E eu não tenho uma resposta de como fazer isso, a não ser tentar sempre estar participando, se colocando e cavando esse espaço. E é um paralelo interessante também, porque a gente trabalha bastante com animação.
E aí, independente do território, focando mais na técnica, é uma coisa que quem trabalha com animação também sente em relação à ficção. Tipo, deixa essa galera que faz animação aí, vamos falar aqui da nossa ficção de 10 milhões de reais que vai para Cannes e vai para Berlim. Porque as animações, isso aí é coisa para criança, né? Público infantil, né? Então, a gente tem esses imaginários e essa desvalorização em vários âmbitos, mas com certeza o território é uma das mais fortes. Queria agora que você falasse o que você está achando do evento, qual a sua expectativa, você que já acompanhou o ano passado, já esteve aqui com a gente, né, no ano passado, o que você está achando desse ano e o que você acha que esse evento serve para quê? Eu gosto muito da proposta, fico muito feliz com o convite, a expectativa é bem grande de trazer cada vez mais esse olhar, o público, as pessoas da capital também para verem o que está acontecendo, né? O público tá vindo, tá comparecendo, tá compartilhando, e eu acho que esse é o objetivo, trazer cada vez mais gente de diferentes lugares para falar de interior no interior, trazendo gente também de São Paulo para escutar e não só vendo, que legal que aconteceu e, enfim, vida que segue, vou para o Rio to See, vou para Max BH, que são espaços importantes, mas que acabam sendo muito hegemônicos ali onde essas pessoas estão, né? Esses espaços que essas pessoas frequentam. Então, tirar elas da zona de conforto e trazer para cá é uma coisa que eu acho que é super relevante, que você tem feito muito bem, trazendo pessoas importantes para o nosso território, para nos ouvir também, falar, claro, mas também nos ouvir. Então, eu estou muito empolgada com as palestras que ainda vão acontecer, com as pessoas que vão chegar por aí para nos escutar. Essa foi a Reci da Oz. Obrigado, Ross. Obrigado a Ross, que agora não estão. Obrigado a Oz, obrigado ao Igor, né, que nunca aparece, mas é um querido. Muito sucesso para vocês. Sucesso para você. Eu sou muito fã do seu trabalho e do trabalho da Oz há um tempão. Obrigado, esse foi o nosso podcast, videocast, sei lá o que ele é. Pode agradecer. Obrigada, Beto. Você já ia me cortar. Já. Não, mas eu queria falar que realmente agradecer não só aqui esse microespaço, esses minutos, mas realmente todo o seu trabalho é muito importante. Eu sei que não é fácil. Eu sou nova aqui em Piracicaba, mas tudo que você vem construindo e o seu nome alcançando é realmente muito importante, muito inspirador e muito necessário. Então, não sei, continue. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu.